Agora a gente volta a falar sobre como a queda de Nicolás Maduro vai impactar o cenário político da América do Sul. E para fazer essa análise, o nosso contato agora, nosso convidado é o deputado Felipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Bom dia, deputado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um bom dia a todos vocês da Revista Oeste, a quem está nos acompanhando ao vivo. Um feliz ano novo, um abençoado 2026 para todos. Para o senhor também, para sua família. Participam dessa entrevista Guta Pini e também Rodrigo Constantino. Eu começo fazendo a primeira pergunta. Como é que o senhor avalia o impacto imediato da queda de Maduro no cenário político da América do Sul? Vai ser uma oportunidade de crescimento da direita na região? Sem sombra de dúvidas. Para nós compreendermos a profundidade e a gravidade do que se passava na Venezuela, é impossível nós não remontarmos ao Foro de São Paulo, organização que juntava partidos políticos de esquerda de toda a América Latina com facções criminosas como as Farc da Colômbia e que planejavam um avanço da esquerda em todos os países aqui da nossa América Latina. O próprio Lula já deu diversas entrevistas, tem várias entrevistas dessas circulando mais uma vez nas redes sociais, dizendo que graças ao Foro de São Paulo, vários presidentes de esquerda foram eleitos ou supostamente eleitos, ou no caso da Venezuela, tomaram o poder. Nas últimas eleições venezuelanas, quero lembrar que praticamente nenhuma democracia ocidental reconheceu a eleição do Maduro. Então, graças ao Foro de São Paulo, a presença da esquerda na América Latina ganhou força, peso, apoio logístico, apoio material e apoio financeiro. Então, certamente a queda do narcoditador, a prisão do narcoditador Nicolás Maduro terá um impacto, sim, não só nas eleições brasileiras do ano que vem, mas nas eleições dos demais países nos próximos anos. Eu quero lembrar também que a prisão do narcoditador Maduro tem uma relação muito profunda com toda a guerra às drogas que o presidente Donald Trump tem feito. O cartel de Los Soles já havia sido declarado uma organização terrorista em julho de 2025 pelo Departamento do Tesouro norte-americano. A denúncia feita pela Procuradoria de Nova York contra o ditador Nicolás Maduro, ela tem profundas provas, contundentes provas de como esse cartel atuava, aparelhando o Estado, se utilizando do Estado como um instrumento para traficar drogas, traficar armas, não só na Venezuela, mas nos Estados Unidos e dos demais países da América Central e da América do Sul. Então, esse é o panorama. Nós temos diversas violações de direitos humanos cometidas na Venezuela, nós temos afronta à soberania de outros países através do tráfico internacional de drogas e armas, nós temos o aparelhamento do Estado venezuelano para fins criminais, e isso fez com que a prisão de Nicolás Maduro fosse mais do que necessária. Próximo a perguntar é Rodrigo Constantino. Deputado, bom dia. O senhor mencionou aí impacto nas eleições desse ano no Brasil. Eu queria que o senhor elaborasse isso dentro do contexto de que o governo americano, ainda no governo Biden, por meio da USAID e por aí vai, como ficou muito claro naquela sessão que houve o depoimento ali do Mike Pence e tudo, o governo tentou interferir para o lado ruim, para o lado de favorecer um candidato, no caso de beneficiar a esquerda e perseguir a direita. Como que exatamente isso poderia mudar nesse ano por meio de uma pressão para mais transparência? Como é que o senhor acha que os Estados Unidos efetivamente podem fazer com que as eleições brasileiras sejam mais justas? Constantino, bom dia. Essa é uma excelente pergunta, porque eu tive a oportunidade de ser o relator da proposta do voto impresso, ainda na legislatura passada. E hoje, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, talvez o nosso principal foco ao longo do ano passado tenha sido investigar a interferência do Partido Democrata norte-americano na democracia brasileira, em especial no processo democrático das eleições nossas em 2022. Nós tivemos a oportunidade também de ouvir o Mike Pence, o ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem denunciado o uso da USAID pelos democratas para interferir em democracias, como aconteceu no Brasil. O depoimento do Mike Pence na Credem foi um depoimento longo, em que ele apresentou muitas provas de como a USAID interferia, em primeiro lugar,
no complexo industrial da censura que foi criado e instrumentalizado pelo Poder Judiciário brasileiro para favorecer o Lula em detrimento do ex-presidente, do nosso presidente Bolsonaro. Esse complexo industrial da censura ditava aquilo que podia ou não podia ser dito nas redes sociais, seja por parlamentares, por jornalistas ou pela população. Isso embasou o inquérito das fake news, o famigerado inquérito do fim do mundo, que até hoje não teve o seu fim, e que foi utilizado para a perseguição de um espectro político à direita no Brasil. Mais do que isso, a USAID fez pressão através de funcionários da própria USAID e também funcionários da CIA aqui no Brasil, fizeram pressão, inclusive dando munição para veículos tradicionais da imprensa contra a nossa proposta do voto impresso. Eles não queriam a aprovação da PEC do voto impresso, e eu relembro aqui a todos vocês que o que nós queríamos com a PEC do voto impresso era a impressão do voto ao lado da urna eletrônica, em que o eleitor não levava, obviamente, a cédula embora por motivos óbvios de sigilo do voto, mas ele tinha a oportunidade de conferir se aquilo que havia sido impresso correspondia àquilo que ele havia depositado na urna eletrônica. E que qualquer partido político depois quisesse, por amostragem, fazer a contabilidade do voto impresso, poderia ter essa prerrogativa, porque é assim que funciona em todas as democracias ocidentais de todo o mundo, né? Hoje só Brasil e Butão que se utilizam do voto 100% eletrônico. Salvo engano, o Bangladesh recentemente, que também se utilizava do voto 100% eletrônico, deixou de utilizá-lo. Então a USAID criou todo o ambiente de perseguição política à direita, fazendo com que o Lula fosse extremamente beneficiado. Tem inúmeras declarações do próprio ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do ministro Barroso, dizendo das suas ligações que ele teve com representantes do comércio aqui nos Estados Unidos, as reuniões que ele teve nos Estados Unidos sobre esse assunto. Então, a interferência feita pelo Partido Democrata norte-americano na eleição de 2022 foi fundamental para que Lula ganhasse a eleição. Só que dessa interferência, Constantino, a esquerda nunca reclamou. Pelo contrário, o que nós vemos é um alinhamento muito grande do Lula com o Partido Democrata norte-americano, quase se comportando como um capacho deles, né? Certamente agradecendo aos serviços prestados durante a gestão Biden no processo eleitoral, esse que eu descrevi para vocês agora. Então, veja, tudo isso foi criado pela USAID, uma interferência direta dos Estados Unidos, do Partido Democrata norte-americano, na democracia brasileira. Quanto a essa interferência, a esquerda sempre ficou calada, nunca falou absolutamente nada, não falou da defesa da soberania nacional brasileira, pelo contrário, não só deixaram como incentivaram essa interferência que aconteceu no Brasil. E o simples fato de não haver qualquer tipo de interferência nas próximas eleições já é um ganho muito positivo para o nosso país e para as eleições que nós teremos em outubro desse ano. Mas nós também, por conta da questão do voto impresso, eu acho que é uma excelente oportunidade dos Estados Unidos. O Trump, na sua eleição em que ele foi derrotado, foi uma eleição muito questionada, né? Em muitos estados, muitos problemas aconteceram, esses problemas foram todos documentados. Certamente é um problema que ele está atento e que pode fazer, inclusive, pressão política e diplomática para que o TSE, sob o comando do ministro Nunes Marques e sob o comando do ministro André Mendonça, adote, seja o voto impresso, ou seja, medidas que garantam a confiabilidade do voto perante o eleitor brasileiro.